Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo FET 2. Polarização do FET, parte B. Os circuitos de polarização comuns do FET, que a gente viu, então, polarização fixa, autopolarização e polarização por divisão de tensão, são os mesmos que a gente viu também para o transistor bipolar de junção. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o circuito de polarização do FET, onde a gente vai tratar especificamente do circuito de polarização por divisão de tensão. As relações gerais se mantêm como a gente já descreveu na última videoaula, ou seja, o IG, que é a corrente do gate, a gente vai aproximar por zero, e o ID, que é a corrente do dreno, vai ser igual à corrente da fonte. E por o JFET, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai utilizar como equação de transferência a equação de Shockley. Como a gente já comentou, os JFETs, então, diferem dos transistores bipolares de junção, porque quem controla agora a relação da corrente de dreno é uma tensão de entrada, enquanto que nos BJTs, né, nos transistores bipolares de junção, eles eram controlados por corrente, que era a corrente de base, controlando a corrente do coletor. A polarização por divisor de tensão. Então, esse é o esquema geral da polarização por divisor de tensão, onde a gente tem, então, a partir da alimentação VDD, um divisor de tensão fornecendo uma determinada tensão aqui, que vai ser a VG, para controlar a corrente ID do meu transistor. Os cálculos de polarização por divisor de tensão, então, eles podem ser utilizados com o divisor de tensão. Nesse caso agora aqui, como a gente admite que uma corrente de gate aqui ela é aproximadamente igual a zero, tá? Basta a gente encontrar a tensão VG desse divisor de tensão, que é a própria tensão que está sobre esse ponto do transistor. Consequentemente, com a tensão VRS, que é a tensão sobre o resistor da fonte RS, a gente consegue determinar o valor de VGS. Então, essa tensão VG pode ser expressa como R2 multiplicado por VDD dividido por R1 mais R2. Daí eu consigo estabelecer as relações entre VG e VS, ou seja, meu VGS, onde VGS é igual a VG menos ID multiplicado por RS, que nos fornece também uma equação relacionada com a corrente ID, porém agora a gente tem um termo constante que é VG, diferente da polarização fixa que a gente tinha estudado na videoaula passada. Cálculos de polarização do divisor de tensão. Então, como a gente viu, aqueles cálculos lá, pode ser estabelecido tanto para a parte do gate com a fonte, como a parte do dreno para a fonte. Ou seja, o meu VGS, então, equivale a VG menos o I do dreno multiplicado pelo RS. E esse VGS aqui eu encontro através do uso do VG, que é o valor que eu tenho de tensão sobre o resistor R2 nesse divisor de tensão R1 e R2. A corrente, então, como aqui
nessa ligação ela é zero. Ela pode ser a corrente que passa no resistor R1 e no R2. São a mesma e vale VDD sobre R1 mais R2. Desse lado aqui, do dreno para a fonte, a gente tem que VDS aqui, é igual a VDD, menos as quedas de tensões que eu tenho nos resistores de dreno e no resistor de fonte. Então eu tenho essa expressão. VD agora vai ser a diferença que eu tenho de tensão entre o VDD menos a queda de tensão que eu tenho no RD. Então essa aqui é a expressão que a gente tem para ela. E o meu VDS é igual a corrente ID multiplicado por RS. Então esses são os cálculos que a gente vai utilizar na polarização de divisor de tensão. Para a gente então chegar nos valores que a gente procura de ID, a gente vai primeiro traçar a curva de transferência usando então a equação de Shockley, está aqui, a equação de Shockley, utilizando pelo menos 4 pontos, substituindo os próprios valores na equação de Shockley ou utilizando aqueles 4 pontos onde eu tenho o ID igual a ID SS sobre 2 e o VP, que é o VP sobre 2. Aí eu monto essa equação. Depois que eu montei essa equação, eu sobreponho um gráfico, então, relacionado com a parte de VGS, onde VGS é igual a VG menos ID vezes RS, ou seja, a equação de uma reta que não passa pela origem. Por quê? Porque eu tenho esse valor de VG aqui. Se eu vier aqui e substituir, então, nessa equação, o ID igual a zero, então, para ID igual a zero, ó, nesse ponto que está aqui, o meu VGS vai ser o próprio VG. E depois, se eu colocar o meu VGS igual a zero, o ID vai ser igual a VG sobre RS. Então, eu consigo encontrar 2 pontos nessa reta, traço a reta e aonde ela encontrar com a minha curva de transferência, onde ela cruzar com a minha curva de transferência, eu vou ter aqui o meu ponto de VGS quiescente e o meu ponto de ID quiescente. Encontrando esse valor de ID quiescente, a gente utilizando aquelas relações, tanto da parte do dreno, fonte, para a parte do gate, fonte, resolvo toda a parte de polarização do meu circuito. Então, recapitulando na parte de polarização por divisor de tensão, primeiro a gente traça a curva de transferência, depois plota a reta sobrepondo essa curva de transferência, onde cruza eu encontro meu valor de ID e de VGS quiescente. No exercício, aí a gente tem aqui nosso circuito de polarização por divisor de tensão do JFET. A nossa equação de transferência é a equação de Shockley. Primeira coisa, então, é determinar nesse ponto que está aqui o valor de VG. Para encontrar, então, a minha reta que vai tratar do VGS aqui em relação à parte de queda de tensão no resistor RS. Então, essa aqui é a expressão da minha reta que eu vou encontrar a partir desse VG que eu encontrei aqui. Daí eu consigo traçar essa curva, que é a curva baseada na equação de Shockley, e essa reta, que é a reta que eu tenho os 2 pontos determinados por
onde tem o ID igual a zero e onde eu tenho o VG igual a zero. Passo essa curva que está aqui, esse ponto onde eu tenho o cruzamento das duas curvas, vou ter aqui o valor de VGS quiescente e o valor de ID quiescente. Daí eu consigo, então, nesses pontos aí, resolver o meu circuito de polarização, encontrando todos os valores dos pontos relacionados à parte de polarização, ou seja, a parte DC do circuito. Fazendo um resumo, então, do que a gente viu sobre polarização do JFET. Então, está aqui a tabela resumo para polarização do JFET. A gente viu ele do tipo polarização fixa, do tipo autopolarização e do divisor de tensão. E aí a gente tem algumas relações, tanto do relação da parte do gate para a fonte, como do dreno para a fonte. Para todos eles. Nesse caso aqui, a gente tem o formato de cada um dos gráficos resultantes para a gente encontrar, né, o nosso ponto quiescente de funcionamento dessa polarização. Quando a gente utiliza esses gráficos, a gente chama isso aqui então de método gráfico. Para situações mais simples, a gente pode utilizar só a substituição na equação de Shockley, que é a equação que a gente utiliza aqui para os FETs. Mas, normalmente, é mais fácil a gente encontrar isso simplesmente fazendo a aproximação utilizando a resolução gráfica. Para o canal P dos FETs, né, o JFET canal P, é a mesma coisa, só que eu inverto toda a polarização. Então, invertendo toda a polarização, eu consigo, então, fazer as mesmas análises, né, utilizando a parte gráfica, onde eu sempre vou encontrar aqui, então, meu ponto quiescente, meu V de VGS quiescente e ID quiescente, da mesma forma que a gente viu para polarização fixa, para autopolarização e para polarização com divisor de tensão, só muda as polarizações aí dos sinais aí de correntes e tensões. Aplicações práticas, então, que a gente tem para esse transistor, esses tipos de polarização são o resistor controlado por tensão, o voltímetro de JFET, rede de timer, circuito de fibra ótica e drivers. Nesse caso aqui, tem os drivers a JFET, a MOSFET e assim por diante. Ok, pessoal? Por enquanto é só.